Amigos, bom, ontem se iniciou a primeira rodada da Copa Catarinense para a equipe do Barra e do Marcílio Dias, é claro, se enfrentando num jogo onde só tinha que existir mesmo, que claramente o Marcílio tirou o pé e o Barra não estava ligando tanto para isso, né? Tanto que o Barra vai jogar provavelmente a fase de grupos inteira com a Sub-23, né? A sua base, com a garotada com 19, 20, 21 anos. E o Marcelo Dias vai jogando a vida, né? Começar primeiro falando do time mandante. Esse é um vídeo que Barra e Marcílio se enfrentando, dá pra falar dos dois times ao mesmo tempo com um vídeo. Vamos começar primeiro com o time mandante. Não tem muito o que falar do time mandante, é um campeonato para eles que já não importa muito, porque o foco total é no sábado contra a Inter de Limeira, também em casa. Por isso, a escolha de ir com a base para o seguinte campeonato, né, que é a Copa Catarinense. E, cara, não tem muito o que falar da equipe do Barra, não. O Barra começou o jogo bem, que é o normal para um time de jovens e tal. Começa muito afoito, vai para cima e vai diminuindo o ritmo ao longo do tempo, né? Acho que falta a experiência em campeonatos assim, no profissional, porque eles já começaram o jogo atacando, correndo, e não é assim que se começa um jogo, né? Com essa. Se tu não consegue fazer isso num decorrer de espaço seguido, tu vai uma hora vai fazer falta e aí os mais experientes vão vir e vão atropelar, porque foi o que aconteceu ontem, né? Mas o Barra não tem jogadores ruins, esses jogadores não são ruins. Inclusive eles têm um destaque, né, que é o Caio e o Rick. Acho que são bons jogadores. Acho que são jogadores que pro estadual do ano que vem devem ser testados como um grupo profissional, que eu acho que eles podem render mais. Acho que esses dois nomes foram que se sobressaíram. Claro que não teve um monte de gente bem nesse jogo do Barra, que não tem como um time que tomar 6-0 ter grandes destaques positivos, né? Mas eu vejo qualidade no Caio e no Rick, assim como eu vejo qualidade nos outros também, mas esse Caio e Rick chamaram um pouquinho mais de atenção com umas jogadas, uns movimentos que no profissional poderiam ajudá-los muito, né? E do Barra não tem muito o que falar. Tomou 6-0. Acho que o Barra teve muitos erros, que eu acho que daí, mesmo sendo da base, não pode cometer se tu já joga futebol há um pouquinho de tempo, que é a saída de bola. Ali o Barra tentou fazer uma saída de bola jogando desde o campo deles, que claramente não deu certo e não ia dar certo, e tomou uns 3 gols por causa disso. Eu acho que a partir do primeiro gol que tu toma e das primeiras falhas que tu começa a sofrer, já dá para mudar. E aí acho que faltou um pouquinho de pulso pro treinador passar isso para os jogadores. É claro que os jogadores são jovens, muitas vezes não vão entender e vão continuar insistindo naquilo que foi passado pelo treinador. Então eu acho que faltou essa experiência para todo mundo ali do Barra, mas não importa, né? O Barra agora já vira chave e o foco total agora é sábado, disputa pela final da Série D. E agora vamos falar do time que realmente estava ligando pro jogo, né? Que é a equipe do Marcelo Dias, que contra o Barra e contra o Avaí vão dar tudo de si, que são dois clubes que vão com a base, que vão jogar com a base, né? Então tem que ganhar desses dois clubes, tem que fazer pontos, tem que garantir 6 pontos, porque o Figueirense vai garantir esses pontos também, né? Já garantiu 3 contra o Avaí jogando em casa, goleando também. Por isso que o Marcílio Dias chegou nessa desenvoltura, claramente, apesar do técnico Vaguinho na coletiva, que nós já vamos falar um pouco mais sobre ela, com os pés no chão, mas era claro o objetivo do Marcílio Dias, fazer mais gols que o Figueirense, fazer saldo, e ainda foi pouco, né? O Marcílio Dias poderia ter feito tranquilamente mais de 6 gols, mas eu acho que o Marcílio Dias entrou um pouco desligado no jogo, por isso que o Barra conseguiu aproveitar no início, teve gol impedido, teve saída cara a cara com o goleiro. O Marcílio Dias demorou um pouco para entrar no jogo, mas aí quando entra no jogo, enfrentando os guri, né, meninos da base, fica muito mais fácil, né? Era cada ataque era uma jogada perigosa, era um gol. O Marcílio com um time muito diferente, né? Com alguns desfalques, com alguns reforços. Então era um time ainda muito sem ritmo, né? Mas tem seus destaques positivos, por exemplo, o Cezinha, acho que vai ser o novo 10 do clube, ele chegou para a disputa da Série D, né? Chegou meio em cima com o Inter de Limeira, jogou os 2 jogos, o jogo fora de casa ele foi titular,
mas não pôde desenvolver muito, né? Porque jogou 2 jogos, um titular, outro não, mas já mostra uma qualidade agora iniciando um campeonato titular. Eu acho que agora ele tem tudo com a saída do Juninho, né? Ele tem tudo para ser uma peça fundamental do Marcelo no meio-campo, junto com o Potiguar. Acho que os dois ali comandaram bem o meio de campo, né? O Potiguar não precisa falar nada, ele é bom pro nível Marcílio Dias, pro nível Copa Santa Catarina. Ele é um bom jogador, ele sabe controlar o meio de campo, ele entende ali, ele sabe fazer o simples, que às vezes já é muito bom, e deixar um pouquinho mais difícil pro Cezinha, que conseguiu construir jogadas, movimentação, um jogador que ainda tá sem ritmo, que é a terceira partida dele oficial pela equipe do Marcílio, fez uma boa partida, mesmo sendo contra a base. Mas é um campeonato profissional, né? A gente tem que analisar o jogo, não o time que ele enfrentou, às vezes. Destaque também para o Lucas Silva, que é o mesmo negócio como o Cezinha. Chegou também para a disputa do mata-mata da Série D e acabou jogando 2 jogos entrando ao decorrer do jogo. Esse aí nem titular ele foi, ontem ele foi titular pela primeira vez e jogou bem, cara. Jogou bem. Na minha visão, ele foi bem, criou jogadas, criou oportunidades, deu assistência para o gol do Diego Ceará. Também é o outro destaque, fazendo os 2 gols. Ele que não era titular da equipe do Marcílio, mas agora com as saídas, ele virou titular, pelo menos para esse jogo. Acho que o próximo jogo também será titular, claro, para fazer 2 gols. Mas não tem muito o que falar dele, é muito mais pelos 2 gols que ele fez, 2 gols de oportunista, foi muito bem, né? Uma assistência do Lucas Silva, uma assistência do Cezinha. E o Claudinho é o destaque, mas o Claudinho eu vou falar um pouquinho mais pro final do vídeo, porque dele ser o destaque. Lembrando que o Batatinha não estava disponível para esse jogo, pois está machucado. Ele fez o jogo treino, fez gol, se eu não me engano, no jogo treino do Marcílio Dias, preparação para a Copa Santa Catarina, mas está machucado, né? Não sabemos quando volta, pode ser que já volte para o próximo jogo. Desse jogo ele não pôde jogar, foi poupado. E também um interessante, né? Rafael Martins. O goleiro jogou pelo Barra, estreante, chegou pro lugar do Anderson e infelizmente já machucou o joelho, né? Teve que dar saída. Não sabemos ainda a gravidade da lesão. Como geralmente uma lesão no joelho, para fazer os exames, para fazer todo o apontamento, tem que esperar o local desinchar. Então, provavelmente o Marcílio Dias vai soltar uma nota à tarde, ao fim da tarde. Pode ser que quando tu esteja assistindo esse vídeo, o Marcílio Dias já tenha falado o tempo de lesão do goleiro. Esperamos que não seja uma lesão muito grave, né? Até porque seria muito ruim para o Marcílio. E foi no momento que faltava 5 minutos para acabar o jogo. E o Marcílio não tinha mais substituições. Pedro Bess, tadinho, nunca joga. Quando chegou a oportunidade dele de jogar, infelizmente por um decorrer disso, não pôde entrar. Quem foi pro gol? Um dos destaques do Marcílio, que é por isso que ele estava de destaque. Claudinho, jogando sério, fez uma boa partida defensiva. Acho que não tem como elogiar tanto o sistema defensivo do Marcílio, já que parou de sofrer a partir dos 15 minutos do primeiro tempo, né? Então, o Claudinho ganha esse destaque mesmo por ter sido que eu vou no gol. E assim ele foi no gol, né? Marcílio Dias agora é o líder do grupo, passou o Figueirense no saldo de gols, tem um a mais, o que é muito importante, pois já enfrenta eles em casa, segunda-feira, às 8 da noite. E o empate é bom. O empate eu acho um resultado bom pro Marcílio Dias, que daí já pega e já enfrenta o Avaí em casa também. E aí fica só sobrando o retorno, né? Que daí é o Barra e o Avaí também sub-20. Então eu acho que empate contra a equipe do Figueirense são bons resultados. Então é muito importante o jogo de ontem ter feito saldo de gols. Poderia ter feito mais, poderia ter uma folga um pouquinho maior, mas não quis. Marcelo Dias ontem não quis ter uma folga um pouco maior, mas um a mais já é suficiente, já vira o líder do grupo, né? O cabeça de chave. De um grupo que poderia ser difícil, mas que não é difícil porque o Barra e o Avaí têm outros interesses no momento. O Avaí tá tentando, brigando para subir para a Série A, e o Barra lutando pelo título da Série C, né?
No vídeo passado, eu mencionei sobre a coletiva que o presidente Tarcísio Guedin e o Vaguinho, treinador, iriam fazer, se eu não me engano, segunda-feira, terça-feira, não lembro agora, e que eu queria muito ver essa coletiva, porque seria a segunda coletiva, talvez, após a eliminação, né? Tirando a coletiva pós-jogo, seria a primeira. Isso é muito interessante ver, após 40 dias, como estava o pensamento deles, né? Tanto do presidente como do treinador e como também estava o pensamento dos jogadores, como eles mencionaram na coletiva. E era aquilo que a gente já pensava, né? Um velório. Todo mundo chateado, até a volta tiveram uma pausa, né, para esfriar a cabeça, que era mais que certo. E na volta, ele, o Vaguinho, o Tarcísio sentiam muito esse ar de melancolia ecoando o gigantão das avenidas, porém tinham que seguir. Daí foi feita a reformulação inteira, e é muito importante para o Marcílio, assim como foi mencionado na coletiva pelos repórteres, começar esse ciclo, um novo ciclo, muito importante para o Marcílio com essa Copa Santa Catarina, com um treinador já no cargo, um treinador experiente, um treinador bom para os níveis do Marcílio Dias, e que entenda o time, que conheça o time, mesmo com tantas saídas e talvez tantas chegadas, né? É muito importante. E acho que esse foi o principal ponto dessa coletiva que eles fizeram no meio da semana, terça-feira, se eu não me engano. Após o jogo, o técnico do Marcílio Dias, Vaguinho, concedeu uma coletiva muito rápida, mas com alguns pontos muito interessantes para a gente destacar aqui, né? Apesar da goleada, declarou pés no chão, muita coisa para acontecer ainda, era uma equipe de base, então acho que não tem tanto para comemorar assim, que é o que eles estão fazendo, pés no chão, claro, tem que fazer os posts e tal, mas apesar da goleada, eles sabem com quem eles enfrentaram, né? Muito contrário pela equipe do Figueirense, né? Que jogou um clássico contra a base do Avaí, goleou e zoou e tal, faz parte do futebol. Enfim, o Avaí, quando escreveu esses jogadores, pensando nessa estratégia, já sabia o que poderia acontecer, né? Então o Figueirense não tem nada a ver com isso, pode zoar, mas eu acho que também não é para tanto. Elogiou o Cezinha e o Diego Ceará. Cezinha, como eu já havia comentado, seu terceiro jogo e o segundo como titular, ainda sem ritmo, ainda com um físico atrás de outros jogadores, mas uma partida sólida, uma partida boa, e espero que mantenha assim, né? Desde então que ele chegou, foram três jogos bons. Acho que a segunda partida contra o de Limeira não foi uma partida tão boa dele, mas foi uma partida justa. E essa já foi melhor, é claro. E espero contra o Figueirense essa sequência dele, né? Diego Ceará, titular hoje. Acho que vai conseguir cravar a vaga. Lembrando que chegou agora o Zé e vai brigar por essa vaga também. Ontem ele não entrou tão bem, mas claro, é ritmo, é tempo de jogo, vai ter as rodadas para os dois terem jogos e os dois brigarem por essa posição, que acho que vai ser uma briga muito boa. Diego Ceará já sai na frente por 2 gols, inclusive. E ele também destacou que espera mais do Lucas Silva, né? Ele é um ponta muito rápido, de uma qualidade técnica boa, de uma velocidade boa também, mas ele espera um pouco mais dele nas tomadas de decisões, que também é claro, né? Ontem ele fez uma boa partida, mas dá para ver que ele ainda sofre um pouquinho na tomada de decisões. É um jogador jovem e vai errar na tomada de decisões, né? Vai ter lance que é para chutar, que ele passa, e que é para passar e ele chuta. É normal, acho que isso ao longo do tempo, ao longo do ritmo de jogo que ele vai pegando, do entrosamento, ele pode melhorar. Também tem a maior cobrança do Vaguinho dele nessa volta foi a efetividade e a calma para os jogadores do Marcílio, né? Porque a gente viu muito isso no segundo jogo contra o Inter de Limeira, a falta dessa efetividade e calma nos minutos finais, né? Tanto que o Marcílio Dias no primeiro tempo contra o Inter de Limeira perdeu um caminhão de gols, poderia ter ido para o intervalo com o jogo já finalizado, já para a próxima fase. Porque foram muitos gols perdidos, né? Faltou essa efetividade, faltou essa calma, né? E com um a mais no final do primeiro tempo ainda conseguiu sofrer um gol, e com um a mais no final do segundo tempo conseguiu tomar um gol de falta de longe. Que daí foi mais falha do goleiro, né? Mas igual,
Faltando 1 minuto para acabar o jogo, não pode fazer aquela falta ali no meio de campo. Não precisava. O jogo já estava tranquilizado. Mas, para te ver, né? Que é outro ponto que eu vi muito presente nessa coletiva, a chateação sobre não subir para a Série C. Porque claramente eles entendem que eles podiam subir para a Série C. Ou pelo menos brigar, chegar pelo menos nas quartas de final. Porque o Marcílio Dias estava fazendo um campeonato sólido. Claro, perdia assim como as outras equipes, jogava mal assim como as outras equipes, mas se tu for pegar das 4 equipes que subiram, o Marcílio Dias enfrentou todos, é claro, mas jogou melhor que 2. Ganhou do Barra em casa por 1-0 jogando melhor, perdeu pro Barra de 2-1, se eu não me engano, jogando melhor, foram aqueles 10 minutos de apagão no primeiro tempo. Jogou melhor que a Inter de Limeira no primeiro jogo e faltou a efetividade em casa, que ele tanto cobrou. E no segundo jogo, a gente não precisa nem falar nada, né? Jogou melhor 80 minutos da partida e nos minutos finais de cada partida, com um a mais, faltou essa calma, faltou essa frieza, faltou essa experiência que era para esses jogadores com essas idades ter, né? Então eu ainda vejo uma chateação muito grande por parte do Vaguinho, porque realmente dava para subir, dava para pelo menos brigar para a Série C, né? Já que 2 das equipes que subiram, que vão se enfrentar no sábado, inclusive, Marcílio Dias foi melhor que elas. Mas não tem muito o que comentar desse jogo, apesar de tudo, foi um jogo bem, sabe, bem água morna. A equipe do Barra nem aí, pensando no sábado, a torcida do Barra, assim como o clube, também nem aí. Estava vendo comentários, posts, foram muito mais para se preparar para o jogo sábado, para treinar para o jogo de sábado e para provocar o rival. Já que a cada ataque do Marcílio, a cada gol do Marcílio, eles gritavam o Barra é Série C. Que é uma provocação muito legal e muito burra ao mesmo tempo, né? Não se provoca quando tu está tomando uma lavada, né? Só deixa o adversário mais irritado. Mas é totalmente válido, é totalmente justo. O Barra é SLC e o Marcílio Dias tem que aprender. Infelizmente, né? Infelizmente. Eu queria os dois juntos, mas numa rivalidade sempre existe a gangorra, né? E aqui não vai ser diferente, né? Então, aqui o Barra não ligava muito pro jogo. Marcílio Dias queria fazer o seu saldo e acabou. Porque o campeonato mesmo começa pro Marcílio segunda-feira, em casa contra o Figueirense, valendo a liderança do campeonato. Um jogo muito importante, que se vencer, aí praticamente dá para garantir a sua vaga em primeiro colocado, que é muito importante. E na briga pelo título, né? Porque o Figueirense também vai brigar pelo título, o Figueirense já não tá mais brigando por mais nada, mas eles querem a Copa do Brasil, a vaga. O Marcílio Dias também quer essa vaga na Copa do Brasil, já que muito provavelmente a CBF irá anunciar o aumento dos clubes na divisão da Série D e o Marcílio Dias vai voltar a ter sua vaga. Então a briga continua, só que pela Copa do Brasil. E seria muito importante para o Marcílio Dias ter a Série D e ter a Copa do Brasil. Lembrando que desses moldes, o Marcílio Dias ganhando o campeonato, ele pode ficar com as 2 competições. Ele só não poderia ficar com as 2 competições se ele ganhasse esse acesso pelo mesmo campeonato, né? Pela Copa Santa Catarina. Se não aumentar o calendário e o Marcílio Dias for campeão, aí sim ele terá que escolher entre uma e a outra, e eles escolherão claramente entre a Série D, né? Já foi falado isso pelo Vaguinho, pelo presidente, e é isso. Acho que além do mais não tem muito o que falar. Agora é esperar mesmo para os campeonatos de verdade começarem. Marcílio enfrentando o Figueirense pela Copa Santa Catarina, valendo, 2 equipes profissionais, titulares. Será um confronto muito bom, expectativa de casa lotada, segunda-feira às 8 horas da noite, apesar do dia e do horário. Expectativa de casa cheia. E pro Barra, sábado, 4 horas da tarde, primeiro jogo da semifinal contra a equipe da Inter de Limeira. Na minha opinião, o Barra é favorito, porque o Barra joga bem, e o Inter de Limeira também joga bem, é claro, por isso que está entre os 4 semifinalistas, mas dá pro Barra ganhar, dá pro Barra desenvolver. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu.